Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, Dr. Daniel Corolano, não sei se vou chamar doutor, porque o sujeito agora não é mais médico, é médico, mas não é. Nós vamos falar o que ele faz hoje. Já conheço o Daniel há muito tempo e hoje ele é um estrategista de crescimento de consultório, obviamente o consultório da esposa dele, o consultório ali com outros sócios, só que é alguém que tem uma visão de dados, uma visão estratégica privilegiada. Daniel, para eles, o quanto é importante a gente analisar dados, a gente pensar estrategicamente, principalmente numa visão growth ali de crescimento de consultório. Acontece que na minha mentoria ou nos cursos que eu já dei, está sendo muito comum uma profissão que a gente chama de marido. Então o marido era oftalmo e o consultório da esposa começa a crescer de uma maneira tão alucinada na dermatologia que ele passa a virar o gestor dela e vai largando a oftalmologia. O outro aí tem aí já é a nutróloga, né? Geralmente o marido nutrólogo, a esposa fez pediatria e outra coisa e acaba virando a gestora desse consultório. No teu caso, você se tornou o gestor da sua esposa. Meu caro, já vamos começar respondendo uma pergunta aqui. Qual é o principal papel de alguém dentro do consultório que pensa em crescimento e uma visão de estrategista? Resolver problemas. Porque se você for com a expectativa, Vitor, de estabelecer um fluxo, um procedimento operacional padrão, ou uma estratégia que é muito bonita no papel, nessa expectativa de que tudo vai dar certo, a frustração será sua primeira porta de saída ali da clínica, porque você não está dando certo, né? Acho que o problema é um fato cotidiano. Claro, problemas mais simples depois que você assume algumas organizações. Mas a visão estratégica de colocar a sua capacidade de prever o que pode acontecer é um grande primeiro passo para que os problemas sejam menores, mas eles acontecerão no cotidiano. Não coisas ruins a todo momento, mas posso colocar aí também nessa caixa uma visualização de oportunidades. É um problema de que você não está aproveitando, por exemplo, uma área do mercado, um produto que poderia ser disponibilizado para você. Esse movimento eu fiz inicialmente, de fato, buscando contribuir com a minha esposa no consultório dela de pediatria. E crescer no consultório. Exatamente. Nós fizemos tantos movimentos estratégicos, Vitor, ao ponto de a gente estava procurando sala na ocasião e nós fizemos o percurso do potencial paciente. Então, qual é o paciente de pediatra? Pai, mãe, babá, por vezes avós. Ela teve uma experiência que quando alugava consultório por turno, recebeu 6 pessoas na sala. A gente já sabe esse movimento comum na especialidade de pediatria. Então, nós fizemos o percurso. Estacionamos o carro, considerando que ia tirar o carrinho do carro e se deslocar até a sala, consultório. Aí, o elevador funcional, que cabia um monte de gente, uma sala mais ampla. Então, a gente fez esse movimento com um primeiro movimento estratégico de escolha do local de atendimento. Depois, seguimos por outros passos de uma jornada no consultório, né? Mas aí é um ponto estratégico, essa escolha, essa sensibilidade para entender quem é o seu paciente e qual o deslocamento dele, qual a sensibilidade você manifesta para recebê-lo bem, né? Não é só apenas o momento da consulta para você expor a sua competência clínica, tem várias coisas que acontecem antes e outras tantas depois. O Daniel sabe que quem é da mentoria sabe bem que eu repito isso incansavelmente, a gente fica mostrando cases. Mas nos eventos que eu faço também, eu repito muito, eu tô vendo uma tendência cada vez maior de quem entra na minha mentoria, eu consigo ver, assim, é estatístico o negócio. Médico que entra sozinho demora mais para crescer do que aquele que entra com a esposa ou o marido. E geralmente, a dupla perfeita dentro do consultório um tá focando na produção, então eu foco em fazer cirurgia, eu foco em fazer primeiras boas consultas, eu foco em entregar procedimento, o outro tá focando no crescimento, na gestão. Seja marido, e aí não é assim, então geralmente é bom porque a esposa que é mulher e o marido que é o gestor. Não, eu tô vendo o contrário, muita mulher gestora fazendo acontecer, muito marido gestor, então tá meio a meio o negócio. A única questão eu acredito muito em casal que empreende junto na mentoria, mas não os dois sendo médicos. Obviamente que dá certo muito consultório como médico, dá, mas na maioria hoje mesmo, fui visitar um consultório no qual a mulher é quem toma conta da gestão e do financeiro. E eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo muito, muito, muito. E aí, o que acontece? Eu falo pra turma que é o seguinte, o primeiro dinheiro que você ganhar não é pra você comprar BMW, não é pra colocar o filho em outra escola, não é pra ir pra Europa de cara. Faz um caixa pra trazer um gestor o mais rápido possível. Só que eu já
já trouxe tanto gestor na vida, a gente sabe que quando o gestor não tá, o negócio não é dele, ele vai ter um limite. E gestão é uma coisa perigosa, que você pode ser passado para trás, ainda mais médico que está sem tempo. A gente pega alguém que a gente confia, igual a sua esposa tem em você, né? A tendência é crescer. Qual que você vê que é o papel fundamental de um gestor? Você já falou para mim resolver problema, mas a atividade-chave desse gestor que não pode deixar de ser executada todos os dias. Atender ao ponto principal ali da existência do consultório, que são as ânsias do seu paciente, né? Os objetivos dele. Por vezes, ele tem um objetivo de saúde, mas ele tem um objetivo também de ser bem recebido. Ele tem um objetivo de ter a sua saúde acompanhada por um longo prazo, através de um modelo de assistência à condição crônica. Então, acho que quando você tem. Fala-se muito, Vitor, foco no paciente, né? Mas você cria uma ambiência e um ambiente para que atenda a várias demandas do paciente, eu acho que é um caminho Sim. prudente a ser seguido, né? É o E foco, não é o foco no paciente, é o foco do paciente. isso. Qual que é o foco dele? Por exemplo, Vitor, um dado momento estava sendo atendido um casal com sua filha na pediatria, e lá tem uma espécie de ecossistema, são 8 médicos que atendem em outras salas também. E o médico viu na TV lá que existe um neuro também. Então, foi uma forma também não estratégica, não tão clara para a gente no início, ter esse ambiente de conexões entre as especialidades, mas que de alguma forma resolveu o problema desse pai, porque ele tinha casos frequentes de migrânia, enxaqueca, e ele viu que naquele ambiente havia a possibilidade de resolver esse problema para ele, né? Reduzindo o deslocamento dele pela cidade. Em um dado momento, estava a consulta lá de pediatria, ele poderia, após isso, ir para a consulta. Então, são problemas evidentes que os pacientes apresentam, mas o olhar minucioso de gestão, dá para perceber outras coisas. Total. E aí é aquele binômio, estratégia, né? Pensar o que pode ser feito e operacionalizar aquilo, monitorar. Porque à medida que o consultório vai aumentando o volume de colaboradores, há um desafio importante de gestão. Demais, demais, demais. Eu vejo que a turma erra muito. Primeiro, não tem embasamento nenhum em gestão. Aí, para economizar, todo médico ele é o gestor da clínica dele, até ter 3, 4, 5 funcionários. Então, ele é o gestor. Só que ele não tem agenda de gestão. Todo mundo fala assim, eu não sei gestão. Eu falo, troca qualquer coisa que você pensa em gestão e troca pela palavra agenda. Gestão é agenda. Primeira coisa, você tem agenda de gestão, mas como assim? Você tem uma vez por semana que você olha o indicador? Tá na tua agenda, 3 da tarde, você não fica assim, hoje eu não vou fazer que eu tô com a energia baixa, ou hoje o paciente, pode ter um encaixe, doutor, 3 da tarde? Pode, Esse hoje encaixe está pode. proibido lá na clínica, o É, nome, exato, a a palavra. palavra encaixa. Então assim, ó, não sei gestão não, na verdade você não tem agenda. Para começar, a outra coisa, você tem agenda, mas você não sabe nem o que fazer. Uma coisa que a turma não pode errar é trazer alguém para resolver os problemas dessa gestão. Vamos pegar só uma gestão operacional, não precisa nem ser uma gestão estratégica. Nem que seja uma secretária que vai ganhar 40% a mais, mas vai ter responsabilidade sobre as outras e que vai ser uma gestora operacional. Ou seja, blindar esse médico, essa médica, para ele atender cada vez mais, fazer boas primeiras consultas e não deixar que qualquer probleminha pequeno fique chegando nele. Vai ficar decidindo, acabou o papel, hoje eu compro em que fornecedor. Aí é o dia todo esse sujeito que vem. Hoje eu vou fazer marketing, hoje eu vou estudar a mentoria do Vitor, hoje eu vou ler o livro do Daniel, hoje eu vou chegar no consultório e vou fazer uma boa reunião de indicador. Cada 5 minutos é, doutor, você tem um minutinho? Então, o paciente está dando um escândalo. Eu posso fazer? Eu, doutor, Encaixe, essa encaixe. pessoa não é blindado. Então, alguém tem que, no começo, eu não tenho dinheiro para ter um gestor estratégico, igual você faz lá, que é só olhando para crescer. Mas nem que seja a tua primeira ou a segunda secretária, que já venha já mais pronta e seja uma gestora operacional, para te blindar de qualquer besteirinha que fica aparecendo o dia todo. Esse médico não é blindado, esse médico não é blindado, tá deixando dinheiro na mesa, porque fica apagando incêndio o dia todo. Incêndio sempre vai ter, mas tem que escolher apagar menos, né? Exatamente. Nessa nova operação que a gente está construindo, está mais ou menos 60% da obra, já está previsto uma diretora operacional, já existe, já está em trabalho, né? Porque, exatamente, por participar de outros negócios, já previ essa necessidade. É ser operacional do cotidiano que faz a estratégia acontecer, que faz Tá. os números acontecerem. E algo que me destacou muito nos últimos tempos é ter dados que repercutem a execução dos trabalhos. Por exemplo, os números do negócio, que vai me gerar a inteligência do negócio. Por exemplo, qual foi o volume de tentativas de marcações? Quantos pacientes a gente conseguiu aqui para os médicos? Que aí eu vou ter um custo de aquisição por cliente, vou ter a capacidade de selecionar quais os melhores canais para aquisição. CAC é um elemento, o volume de conversão, está com 30% de conversão nos orçamentos ali, que é o número mais aceitável de mercado. Então, acho que na outra pergunta
valia também expor que as áreas podem gerar números e o gestor, de uma forma mais ágil, Sim. pode olhar para os números e fazer decisões mais sofisticadas. A primeira coisa que eu olho quando eu entro num estágio de consultoria ou com mentorados que já estão num nível superior é a primeira grande decisão de uma clínica que precisa agora organizar, que eu vejo que assim, ó, no começo eu preciso dar leite pro bebê, ele precisa crescer rápido. Então eu vou focar muito em marketing, comercial, se é, o negócio está começando mesmo. Mas um negócio que já está a operação funcionando, a primeira coisa que a gente vai olhar é qual que está a maturidade de coleta de dados por departamento aqui dentro desse consultório. Ah, tem maturidade muito baixa, ou quase nenhuma. Os dados primeiro que não colhe o dado e os poucos dados que colhem não são confiáveis. Porque eu não consegui entender o fluxo total e garantir que aquele dado é confiável. Então, meu amigo, durante 3, 4 meses, você não está nem pensando em crescer, está pensando em criar a tua maturidade de dados. Então, estou separando ali um consultório em marketing, comercial 1, recepção, comercial 2, área de entrega e área de produto. Então, vamos supor assim, ó, a recepção, eu estou colhendo dados de quantos pacientes compareceram na recepção aquele dia, quantos pacientes faltaram, taxa de abstencionismo, isso todo dia, esses dados são gerados e reportados pelo líder da área ou pelo funcionário da área para o gestor. Que uma vez por semana é feita uma grande reunião só departamental, de uma meia hora, 1 hora, só para olhar os dados e antes dos dados, o que eu vejo que é sucesso no dado. Sabe o que eu vejo, Daniel? Aquilo que eu previ antes. Eu desenho, primeiro eu olho quais dados eu quero coletar de cada área. E depois eu já estipulo o que é saudável e o que é crítico. Para toda vez que eu receber um dado, bater ele uma vez por semana na grande reunião e olhar. Esses dados que foram me apresentados de recepção, eles estão na maioria num nível crítico ou num nível saudável do negócio? Está crítico, preciso cair para dentro dessa operação. Está saudável, ok, o que a gente está fazendo de bem, então repete. Então não adianta também só colher o dado se antes eu não definir. Só dar um exemplo aqui para você. Eu geralmente quando faço entrevista de emprego, qualquer área, vou fazer, por exemplo, com a social media. Eu falo assim, tá, entendi, você já fez isso, como é que você mede o sucesso da social media? Ai, Vitor, é o número de seguidores. Eu não sei. Fica ouvindo. Eu não vou ficar corrigindo gente em entrevista de emprego. Mas para mim eu só penso uma coisa. Se eu te perguntasse, Daniel, o que é sucesso em social media ou em qualquer outra coisa? E Conversão. eu, Vitor, responderia de um jeito. Sucesso é aquilo que eu defini antes. Se eu definir, Vitor, nós temos uma meta de ter links na bio, já que eu sou social media, eu não estou pensando em seguidor. De termos por semana 100 cliques no link da bio. E aí os conteúdos são para tracionar esse link da bio. Ou gerar 100 automações. Faz um post, o cara joga uma palavra-chave e gera uma automação. Se a gente definir o que isso é saudável, se bater isso é sucesso. Ou seja, não adianta só o teu dado se antes eu não definir o que é sucesso e o que é crítico daquele dado. E aí o pessoal erra também. Começa a coletar dado, mas não coloca um saudável e crítico em cada dado. Aí... Etimologicamente, a palavra sucesso significa o que vem depois. Portanto, sucesso é uma conversão de algo, ou seja, atinge um objetivo. De fato, e por vezes o líder, o gestor, nem aponta, nem tem esse entendimento, aí fica aquela coisa meio que bagunçada, né? O que vem depois dessa ação? Sim. A sucessão. É a Primeiro, sucessão. eu escolho o que eu vou ver como sucesso. Só que tem que Exatamente. escolher antes. Exatamente. Entendeu? Escolho antes. Olha, aqui é a meta da área, abaixo de ser crítico, aqui está saudável, bateu, foi sucesso. Eu olho para aquele departamento. Maravilha, vamos olhar para frente, então. O quanto é importante eu fazer uma gestão que vão me dar indicadores, que eu vou... E na realidade, né, Daniel, você entregou o ouro aqui no começo. Gente, ou eu tenho a mentalidade certa ou eu vou sofrer à toa. Daniel, você já viu um jogador de futebol que escolheu ser jogador de futebol? Ele fala assim, eu escolhi ser jogador de futebol, ele é ótimo. O bicho é um Messi, fintando. Tem um físico, então, ou seja, é certo que ele vai ser jogador. Só que aí o treinador, desde a base, pega ele chorando todo sexta e sábado. Aí tá lá chorando. Fala, mas o que é que você tá chorando? Ele começa a tremer. Fala, sabe o que é? Alguém vai me dar um carrinho. Caramba, É próprio da atividade. é próprio da atividade. Se você escolheu ser jogador, você vai chorar porque você vai tomar carrinho e você não vai... Poxa, eu sofria também. Ah, eu tenho que aparecer. Cara, eu não escolhi ser mentor, não escolhi. Tem que aparecer, irmão. Então faz parte. Aí o sujeito abre uma clínica, ele primeiro começa a querer fazer a gestão mais ou menos, ou traz alguém para ser gestor, e não tem a cabeça certa, porque é o que você trouxe. Então,
a empresa, a realidade, ela come estratégia no café da manhã, como diria Peter Drucker, né? Ela vai comer ali no café da manhã. O que mais um gestor faz, principalmente gestor no nível operacional, é apagar incêndio. E aí o sujeito acha porque fez um curso meu do Vitor e desenhou fluxograma, desenhou POP, desenhou indicadores, desenhou checklists operacionais, que aquilo vai funcionar. Perfeição. Daniel, toda segunda eu entro falando, hoje eu conquisto o mundo. Passa 10 minutos, alguém chega e fala, então, o sujeito lá vai se demitir. Então, o outro tá pedindo aumento. Então, a cliente lá tá dando um trabalho, liga para ela, ó, o advogado pediu para ligar, que é uma reunião de 1 hora. A operação te regaça. E aí você tem que estar preparado para isso. É. Assim como os pacientes chegam até você com alterações das suas condições clínicas, né? E aí você solicita exames complementares, né? Os dados são os exames complementares que em uma consulta apresentam-se estáveis, e aí você tem um paciente com bom estado geral de saúde, mas isso não garante que na próxima consulta, na visita de acompanhamento, ainda ele esteja com boas taxas, porque ele foi para uma festa, exagerou, né? E aí os exames complementares, ou seja, a monitorização disso no médio e no longo prazo, vai te dar oportunidade de intervenções, né? Estar ligado nesses exames complementares, que para a gestão são os dados, são oportunidades, como você citou nas reuniões semanais ou mensais, de intervenções rápidas, para que um fogo maior não aconteça e você tenha que mobilizar muito mais energia do que poderia ter mobilizado antes, caso a intervenção fosse rápida no início do foco do incêndio, né? Então, os exames complementares do médico gestor são os dados gerados no cotidiano, mas precisam É. serem solicitados, né? Mas além dessa visão tática de indicadores, o próprio dia a dia, você não tem a mentalidade certa de entender que vai ter problema sim. Sim, a É parar com mentalidade. aquela coisa, minha empresa é uma bagunça, essa secretária não faz nada, que não sei. Amigo, isso é o carrinho do futebol. Vai acontecer. Se você não tiver a mentalidade certa, querer abrir um consultório e achar que é apagar incêndio o tempo todo, é o paciente ligando que você já fez o raio da prescrição, da receita, do relatório já 10 vezes, ele vai pedir a 11ª, você vai ter que parar. Eu planejei É, para gravar um vídeo, vai ter que parar. Ou seja, esse é o jogo do é. gestor. E mais, Vitor, do que resiliente, que é a característica dos metais, né? Que ele enfrenta a alta temperatura e depois volta ao normal, mais do que essa resiliência de superar essas pressões do cotidiano, eu diria que tem que ter algo de antifrágil, que além de voltar para o que era antes, não só isso basta, tem que voltar melhor. Então, encarar esses problemas como aprendizado para que o seu ponto de resistência seja modificado. Se o seu grau de tolerância ao problema é esse, daqui a um ano tem que ser esse Total. e esse, para Tá? pelo menos conseguir dormir, né? Porque imagina, alguém que não tem uma competência emocional para enfrentar esses problemas do cotidiano, seja com a equipe de colaboradores ou mesmo embates com seus pacientes por algum questionamento técnico que alguém faz, né? Se você não aguentar esses embates do cotidiano, que é próprio de qualquer pessoa que está no mercado de trabalho, seja na medicina ou não, você vai ter um forte abalo emocional. Tem que ter essa intencionalidade de não só ser resiliente, mas também ser um antifrágil, pegando aí na cinta leve. Total. Tem na psicologia até tem um termo que me fugiu agora, que é o nível de. Eu repito muito isso em treinamento, mas acabou que já me fugiu. Que basicamente todo ser humano ele tem um nível que ele aguenta, né? Que ele aguenta essa pressão, ou que Hum. ele. Uma competência emocional é, ali. e- mas tem um termo que até tem muitos estudos bacanas sobre isso. Depois, se eu lembrar aqui durante esse episódio, eu te falo. Mas basicamente, empreender tá nisso. Teu consultório, então você que tá ouvindo, gente, teu consultório vai ter problema todo dia. Você vai, hoje eu vou gravar vídeo pro meu marketing, vou estudar, vou ler o livro do Daniel, ele trouxe um livro aqui, Inteligência Financeira para Médicos, que eu acho que é muito interessante esse tema, muito pertinente. Vou ler o livro do Daniel, tô aqui na página 124, vamos lá, Tá no, página aqui, quanto você imagina que é o seu gasto mensal para a gente conseguir entender desperdício, supérfluos e necessário. Hoje eu vou me aprofundar nisso. A secretária vai chegar e falar, tem 5 minutinhos vão ser 10 vezes no dia. Tem que ter essa mentalidade. Por isso que, de verdade, coração, deixa o BMW de lado, deixa o colégio bilíngue de lado, porque teu filho tem 4 anos, calma. Tem menina que fez colégio bilíngue, 10 anos fala inglês. Eu que saí pro mundo aí viajando, falo melhor que seu filho, que nunca fiz aula. Deixa isso de lado um pouco, não quer dizer vai deixar de educar o menino, mas deixa de lado, traz um gestor operacional, vai te custar aí 40% a mais do que uma secretária custaria, talvez o dobro de um salário. Alguém que vai te blindar desse apagar incêndio, vai continuar, mas vai te blindar mais.
para você fazer. O Romário precisa estar na área para fazer gol, ele não precisa ficar cruzando bola, também ser o técnico, também ver se a grama tá parada ou não, pegar uma máquina e sair parando. O Romário precisa fazer gol. Você, médico, aprenda a se blindar, a fazer gol, assim como você provavelmente tem feito com a sua esposa, né? Como é que tem sido para ela lidar com o Daniel gestor e ela pensar em agora entregar o que ela sabe fazer? O cuidado que eu tenho que ter é não puxar mais para ela. Eu tenho que ser mais comedido em virtude das possibilidades, oportunidades que eu vejo, né? Tenho 3 filhos, um deles 9 anos, 5 anos, 6 meses, e aí tô segurando mais para deixar mais uma velocidade de cruzeiro, mas de fato vejo muitas oportunidades que ela não visualiza, né? E outra coisa que me veio à cabeça, Vitor, é que existe essa intenção de ser gestor, mas ser líder é uma camada a mais do gestor. Líder, do inglês, é aquele que é o guia que vem na frente, não é o, por vezes entendido, chefe. O líder não é simplesmente o chefe, ele é o dono da coisa. O líder, que pode ser você, idealmente, enquanto médico, que você vai apontar a direção enquanto líder, você vai levando aquela bandeira e o operacional indo junto nessa direção que você aponta, porque se você for apenas estratégico, não vai para o operacional também um pouco ali, ou se você for apenas gestor, vai resolvendo problemas, quem é que está levantando a cultura da organização? O líder que levanta a cultura. Total. E aí, assim como cada um de nós aqui temos uma personalidade que é mutável, né? O temperamento não é mais a personalidade, sim. A empresa tem uma personalidade. E se você não imprimir intencionalmente essa personalidade, ela será impressa por a personalidade mais forte da organização, que pode ser não compatível com a sua intenção. E aí você acaba sendo liderado por aquela pessoa. É aquele mornozinho ou frio, e aí você se percebe numa posição hierarquicamente até menor. Você deve ter visto em alguns ambientes. Isso já aconteceu na minha empresa, Dani. Não vou mentir pra você. Durante um tempo, eu achei que eu caí no conto da sereia de que dono precisa ter time de qualidade. Então você traz gestor que Ah, ganha 10, outro ganha 15, outro ganha 20, e que eles vão tocar o operacional e que o dono, de vez em quando aparece, só tem papo de dono. conversinha. E na hora que eu vi, minha empresa se moldou a um desses gestores e era uma das coisas, um dos maiores cânceres que aconteceu na minha empresa foi a gente ter criado um ambiente do medo, um ambiente do não ir para frente, porque tinha uma força puxando para trás, no qual as pessoas eram coagidas a fazer coisas. E muito diferente da minha maneira de ver mundo e ver gestão. Ou seja, a empresa não está imprimindo a tua cultura, está imprimindo a do mais forte que você deixou É. acontecer. Você tinha um galinheiro e deixou outro galo lá cantar e fazer. Então isso é muito, muito importante. Uma coisa que eu falo sempre para a turma é o seguinte: dono de negócio, antes de mais nada, ele precisa, como você disse, tem um líder e tem um gestor. Muitas vezes se confunde os papéis, a mesma pessoa faz as duas coisas, ou você tem alguns líderes ou alguns gestores na companhia. Mas antes de mais nada, qualquer dono de negócio, um médico que tem uma clínica, ele é um dono de negócio, o dono de negócio, a função chave que ele tem que ter é a função de visionário, a função de líder, de apontar direção. Uhum. Gestão é direção e controle. Alguém tem que estar apontando a direção, e geralmente quem aponta direção é o líder. Eu sempre falo para a turma o seguinte: qual é o teu ritual de visão de negócio que você tem com o teu time? A maioria não tem. Por exemplo, na minha empresa eu tenho o All Hands. Toda segunda-feira, das 11h30 ao meio-dia, a gente reúne todo o time. Tem um gestor lá da empresa que ele faz, a cada 15 dias é comigo que eu faço esse papel de dono. O que eu faço? Eu chego, não é para chegar para ficar contando o caso, ou para ficar apontando o dedo, é para chegar e compartilhar minha visão de futuro de negócio. Então é 20 minutos que eu chego e falo, gente, a MD1 Academy, que a gente vai abrir agora, primeira escola de aceleração de carreira médica, física, uh, eu penso nela que daqui a um ano, o médico que vier aqui, a gente já está lançando o curso dele ali, ou seja, eu estou compartilhando o futuro, porque as pessoas sempre trabalham, na maioria dos casos. Eu estou falando de quem não está dando subemprego. E médico, geralmente, para secretário, isso não é um subemprego. Não são pessoas que estão ali só num operacional pesado, pegando carga e colocando dentro de um caminhão. As pessoas trabalham geralmente por um salário mais um sonho. Esse sonho significa futuro. Cara, eu quero crescer na organização, eu quero estar nessa situação aqui também, crescendo. Quem não tem capacidade de comunicar futuro, só traz gente que está pensando em salário. E é muito importante um médico, uma médica, parar, nem que seja uma vez por mês, meia hora, um all hands com todo mundo. Falar, gente, hoje a clínica está assim, por que eu tomei a decisão de trazer uma secretária 2? Vocês não sabem. Mas já quando a gente fizer caixa, eu quero ter agora uma dermata atendendo aqui na outra sala, já estou pensando em pegar a sala do lado. Quando a gente tiver isso, eu vou trazer mais secretárias e provavelmente vocês serão os líderes. Eu penso em expandir, já vou ter um fellow aqui dentro. É papel de quem é dono
também falar de futuro e falar de visão. E a cultura é criada nessas conversas também. Por quê? Porque no meio dessa conversa eu começo a pegar desvios que aconteceram ali, mas eu não vou ficar apontando o dedo. Eu só trago, ó, aqui a gente tem que sempre prezar por isso aqui, tal, tal, tal. É papel do líder fazer isso. É. E eu sempre falo, gestão não é muitas vezes conhecimento de ferramenta, é agenda. A turma não tem agenda. Nem para fazer a gestão operacional, a estratégica, mas nem para mostrar a visão de dono. Não tem. Uma vez por mês, meia hora parado, não tem. O negócio vai acontecendo e só vai para trabalhar. Eu sempre falo que é a síndrome do aquário. A maioria dos médicos hoje, e você que está me ouvindo, você sabe que é assim. Teu consultório é um aquário, você é o peixe. Geralmente você entra no consultório, você fica feliz quando você olha e não tem ninguém na recepção, porque você não precisa dar bom dia, corre, entra no consultório, começa a atender, graças a Deus. Você quer pular logo pro aquário. Ou seja, você quer ir lá trabalhar apenas. E não é assim que funciona. Não é assim. E dessas camadas que a gente citou aqui, diretor de estratégia, gestor, operacional, liderança, né? Acho que essa parte de liderança, o dono não pode abrir mão de intencionalmente se desenvolver nessa área. Porque o líder forma pessoas. Ele não tá. Pode ser que o gestor supra todas as demandas de organizacionais, mas esse apontamento de futuro e até uma sensibilidade para enxergar quem pode se desenvolver na área e estimular que isso aconteça, como você referenciou aqui, ele está formando pessoas para a próxima camada. Então, ter essa consciência de que o líder implementa a cultura, o líder implementa a personalidade do negócio e também aponta habilidades para jogar aquele tabuleiro de xadrez, né? É importante ter também, porque no cotidiano você vai vendo, em conversas informais. Tem até uma frase, Vitor, que eu coloco com frequência lá pro time, né? Quando termina alguma conversa, a maior parte delas eu não marco uma reunião para isso. Eu vou lá para as secretárias e comunico ali o que eu tenho que comunicar, apresento o número, solicito outro, faço a auditoria ali na comunicação do WhatsApp, né? E aí sempre finalizo com algo como o mercado já não aceita amadores. De alguma forma, essa frase diz muito sobre a organização e ela vai se repercutir em algum momento em que ela pensar ou ele pensar em executar algo que não é profissional, entende que nós não aceitamos amadorismo em algumas ações. Então, algumas frases também, elas servem para isso, para o cotidiano, para representar, né, essa Total. personalidade da organização. Daniel, acontece que num consultório, então a gente pega um emaranhado de processos. Eu sempre falo que eu mapeei já um consultório pequeno, tem uns 400 processos acontecendo, que acontecem ou diariamente ou mensalmente no consultório. Desde preciso comprar insumo, preciso remarcar a agenda, preciso fazer follow-up com a lista de paciente, preciso fazer a confirmação de paciente, se ele vai comparecer ou não. Então tem mais de 400 microprocessos que acontecem. Olhando na cadeia de valor desse processo, se a gente conseguir, eu sempre faço esse exercício, né, na matriz ali, que a gente consegue olhar nessa visão linda da coisa, quais são os processos que geram alto valor para o consultório? É aqueles que, como prioridade, eu preciso desenhar, eu preciso criar indicadores, e você falou uma palavra-chave aqui, eu preciso fazer auditoria. Não é só falar o que fazer, me dar qualquer dado, e eu não estou supervisionando de vez em quando, eu não tenho uma agenda para fazer uma auditoria daquilo, olhar como é que está sendo respondido o WhatsApp e tal. A turma não está tendo noção de pegar e falar assim, olha, na tua visão, qual que é o processo que não pode errar dentro de um consultório, que é o mais importante de tudo que se faz? É tanta coisa importante, mas diria que o agendamento. Agendamento. Então, a coisa mais importante é agendamento. Começa de lá, né? Se a gente for uma visão ainda mais por isso, começa do marketing e tal. Para mim, o grande processo operacional que não pode falhar se chama primeira consulta. A não ser que você viva de consulta, ou fica atendendo convênio aí, ou você tá assistindo esse podcast aqui porque quer mudar, ou tá em outro mundo. Mas a não ser que você esteja nessa, a primeira consulta eu consigo, se eu fizer ela bem desenhada, ela estratégica, ela intencional, como se fosse um show mesmo que alguém dá. E desde a recepção tá funcionando bem, depois eu negocio bem, eu vou vender muito mais cirurgia, muito mais protocolo. Ou seja, quando bate lá, é paciente de primeira consulta. Aquilo não pode errar. Você deixa de comprar o papel higiênico, deixa de comprar no outro dia. Mas você não erra o raio da primeira consulta. Por quê? Porque aquilo é onde você consegue produzir riqueza para dentro do consultório. O agendamento por si só produz. Todo processo produz. O agendamento seria um dos mais importantes. Desses 400 estaria lá, top 10. Mas para mim, assim, ó, primeira consulta é onde se produz riqueza de verdade em qualquer consultório que ofereça alguma coisa a mais para um paciente.
E não, ninguém tá cuidando daquilo como se fosse um artesão. Ninguém desenhou um bom show de primeira consulta. Quais são os slides que eu mostro, qual a história eu conto, que analogia que eu trago, quais são as perguntas estratégicas do método SIM que eu utilizo, que é um método meu, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outro método de venda. Como é que eu vou fazer agora a ancoragem? Como é que eu faço o contraste? Como é que depois eu apresento e mostro prova social do meu tratamento? Como é que eu negocio? Aí o sujeito faz uma primeira consulta de 10 minutos, dá um orçamento de 30 mil, o paciente fala não. Ah, perdeu 30 mil. Cara, mas você já desenhou que na sua primeira consulta você vai ter 20 minutos no final só para negociar? Vou falar, Maria, vamos fazer a cirurgia? Ah, então eu não posso. Maria, deixa eu te contar uma coisa. É janeiro. Eu também tenho filho, é material, é matrícula, eu pago IPVA. Quer saber? É difícil. E se você der uma entrada, agora você, ó, custa 30 mil a cirurgia. Você me der 1.500, você consegue? No cartão passam 6 vezes. Em março a gente faz o restante, a cirurgia a gente faz em abril. Ah, agora já começa a mudar. Mas por quê? Eu tive 20 minutos para negociar. Aí o sujeito, ele pega de todos os, talvez centenas, e pode chegar a milhares, dependendo da clínica de processo que existe, e ele faz de qualquer jeito o principal, que se chama primeira nova consulta. Por quê? Porque não tem visão estratégica da coisa. E limita o paciente a melhorar a sua condição de saúde, né? Uma das mentorandas, Vitor, ela tem alguns produtos, é ginecologista. E ela imprimia um papel dizendo os procedimentos que tinha e pedia para, no final da consulta, entregava esse impresso para paciente e aí ela ia escolher lá, tipo assim, no menu de Ah, é sushi, o né? paciente que escolhe. Aí a secretária, aí você diz para a secretária lá fora aquela marca. Então, é porque também existe um receio da negociação. Eu sei que muitos ainda têm esse embate aí psicológico consigo, no sentido de expor preço. Mas precisa ser enfrentado. Os pacientes aceitam muito bem isso, já teve a mudança social assim para aceitar essa negociação. E o principal, você está oferecendo coisa boa Ah, pro não empurrou paciente? terapia, né? Não é, É você o que não é precisa. oferecer, não é não? O seu paciente precisa. Então, o seu talento se inclina para a resolução do problema de saúde de uma pessoa. Então, esse entendimento mais amplo, assim, panorâmico, até filosófico da vida, faz com que você desbloqueie e aumente sua capacidade de negociação, exposição ali do que tem para melhorar a condição de saúde. Total, Daniel. E é o seguinte, é o que eu sempre falo. A partir do momento que alguém sentou e resolveu pagar uma consulta sua, ou você não convém não, porque de alguma forma ele tá pagando. Quando alguém senta e te escolhe como médico e pagou consulta, pelo amor de Deus, ninguém paga consulta. Consulta é para você, como se fosse um consultor, para você entender o problema e oferecer uma solução. A pessoa não foi lá para ter consulta. Raros os casos o paciente foi só, não, eu só quero uma consulta, doutor, pra você dar uma opinião. Uhum. Geralmente ele quer resolver algo. Então ele tá esperando que você ofereça algo. Na minha visão, eu não ligo se o médico ele não negocia ou não. Obviamente que eu trago ciência, eu trago táticas, eu trago maneiras de se negociar. Eu gosto, assim, eu não abro mão do médico fazer uma boa apresentação de venda, fazer até ancoragem. Negociar, comercial 2 depois leva uma salinha, negocia, todos os médicos faturam alto, chega um ponto que ele vai colocar, porque negociação precisa de tempo. Você tem que ter uma salinha, serve um café. Calma, Maria, fica aqui 15 minutos, nós vamos conversar e eu vou te trazer, conseguir fechar com você. Nós só precisamos entender o como. Ah, o médico, se ele não tem esse comercial 2 ele vai lá e faz. Mas, então ele vai precisar ter tempo. O que não dá é fazer de maneira porca. Eu não tenho nenhum comercial 2 para fazer isso aí com tempo e eu também não tenho. Aí fica perdendo venda e assim. Aí ele fica. E eu acho isso aqui uma das maiores burrices que. Desculpa o meu palavreado, eu gosto de ser assim. Uma das maiores burrices que eu já ouvi na minha vida é ficar chegando assim. Meu marketing é ruim, minha agência. Por quê? Só traz paciente desqualificado. Meu filho, o cara mora na sua cidade? Mora. Precisa do que você faz? Precisa. Ele é calvo e eu trato calvície. Então ele é desqualificado onde, rapaz? Você que não tem nem tempo para negociar. Faz de maneira porca. Tem de 5 minutos, dá um. Quer fazer ou não? Ah, eu vou falar com meu marido. Tá bom, tchau. Então não fica falando que o paciente é desqualificado. Você que é incompetente na negociação. Você que não tem processo e tempo suficiente para negociar e para apresentar. Entendeu? Então, acorda para a vida. Se não tem tempo, traz alguém que tenha. Se, eu não posso trazer alguém, então você tem que ter tempo, porque não dá você querer ter resultado de particular fazendo consulta de convênio, não tem ninguém para negociar. Senão é Exatamente. besteira, é É. doideira. Isso Tem aí, que tem essa intencionalidade, né? Apontar para o resultado. Qual o desfecho que você quer? Então, você precisa implementar ações para o sucesso, né? Que a gente citou. O sucesso de um segmento ambulatorial, um segmento cirúrgico, é que o indivíduo melhore a saúde. Então, quais são os meios para isso? Então, você precisa enfrentar uma parte desse processo, que é ofertar ao paciente expor com competência técnica que você buscou na faculdade, graduação, fellow, residência e tudo, a que o paciente entenda essa linguagem, né?
É porque enquanto o médico fala tecnicamente, o mercado fala business. E você tem que falar esse idioma também, de uma forma que o paciente entenda. Business, junto à sua equipe, avaliando essa jornada por completo, e amigavelmente com os pacientes, expondo os benefícios para ele, considerando que suas atitudes serão em prol desse bem, dessa verdade, essa justiça para eles. Você é um cara estudioso, autor de livros, não é só esse, eu sei que tem vários. É um cientista, um médico cientista, não só na concepção da medicina, porque a medicina por si só, ela é ciência pura. Né? Mas você é aquele que é vezes dois, vezes três, você gosta do negócio. O que você já aprendeu por aí, não em livros de medicina, mas em gestão, marketing, business, e que teus colegas andam batendo cabeça, e que a ciência mostrou que não é apenas sou um bom gestor ou não, ou sou um bom empresário ou não. Tem ciência por trás disso. Assim como na medicina a gente tem esse substrato, né, dos estudos científicos, em áreas diversas do conhecimento humano, como gestão, finanças, economia, existem os estudos para isso. Por exemplo, um dado relacionado à inteligência financeira, Vitor, é que os gestores de fundos de investimentos, eles perdem para os índices de mercado quando tem faixas temporais de décadas, 10 anos ou mais. Então, se você Como assim, comprar um ETF, um ETF, por exemplo, ou investir com um gestor de fundo que fica mobilizando, criando as carteiras com várias ações, a chance de você fazer uma compra de um ETF sozinho, sozinho é 98% você vai ganhar. 98% das vezes você ganha. Do gestor ativo, daquele que fica mobilizando carteira a todo momento. ou seja, É um o dado. tempo vai criar um viés ali cognitivo que vai cair a performance dele, algo assim. O mercado muda muito, ele tem que responder aos seus clientes fazendo alguns movimentos que no momento mais agudo vai gerar algum resultado. Por exemplo, investir aqui em tecnologia gerou resultado esse ano, nos últimos 12 meses aqui, consegui esse marcador de marketing para eu mostrar para o mercado que eu tenho bons resultados. Então, fica fazendo esses movimentos mais agudos, quando no mercado financeiro, o longo prazo é que faz o efeito. Então, o gestor ativo perde, na maioria das vezes, visto por estudos, Sim. que a gestão mais passiva, né, baseada em índice, ganha. Outro ponto, taxa de desinvestimento. Então, você tem um volume financeiro na sua clínica que você faz uma taxa de retirada da margem de lucro, digamos 60%, e deixa outra margem lá para o crescimento da clínica. Qual uma taxa de desinvestimento desse recurso que fica que é saudável? Então, é por volta de 3 a 4% ao ano que você pode usar e não vai impactar sobre o seu orçamento, porque esse recurso, 3 a 4% ao ano, ele não gera impacto sobre o montante de juros gerados em um investimento que fica lá no banco. Então, você tem, até mesmo nas suas finanças de consultório, a capacidade de ousar fazer uma coisa muito diferente, que às vezes dá o frio na barriga, mas então por que não Você reserva tem um uma caixa. parte? Tem um Você sabia caixa. que minha metodologia são, e obviamente que nada é inventado, você vai pegando fragmentos aqui, tem um bom livro que fala sobre isso, que é o Lucro Primeiro, não sei se você já leu, chama Lucro Primeiro, que ele traz um conceito, né, que todo empreendedor, ele Capa deveria, branca, eu lembro. lembra que ele deveria ter, ele dá um número X de contas, e eu falo pro médico que ele tem que ser 5 contas. Ele tem um prolabore dele, independente se é 5 mil, 10 mil, 7 mil por mês, isso a Uhum. empresa está pagando ele para trabalhar, e empresário, ele tá ganhando dividendos e o trabalhador está ganhando prolabore. E ele também trabalha no consultório dele. Se ele é operacional, ele atende, ele Exato. deveria ter um prolabore. Então ele tem um prolabore dele que garante ali um mínimo de vida, mas o interessante é que ele tivesse dentro dessa competência o lucro que ficou, né, dentro desse conceito do lucro primeiro, ele teria 5 contas de acordo com a minha metodologia. Primeira conta, ela é a conta geral de operação. O que é a conta geral de operação? Aquilo que todo mundo fala. Ó, meu amigo, você deveria ter um caixa aí com 6 giros dessa operação, que se tudo der errado, eu não advogo assim. Eu advogo que, amigão, no máximo vai ter 3 giros. Se 2 meses seguidos você não ganhar R$ 1, tá na hora de você fazer um layoff aí do teu time, de mandar metade embora. Não é possível. Você fatura 150 mil por mês. Você vai ficar 2 meses faturando zero. Zero. Nunca mais vai ter um paciente. Ninguém que fazia tratamento antes vai ter que retornar. Os boletos de todo mundo que estavam atrasados, ninguém vai pagar. Não é possível. Então também eu não advogo esse negócio. Vamos deixar caixa de um ano. Né? Não, também não é assim. Para mim, uns 3 meses já tá ok. Todas as minhas empresas eu também toco assim. Não dá muito errado, não. Então eu tenho lá um caixa de giro para 3 meses.
Eu vou pegar uns 10% desse caixa que é para investir eu chamo de SOS, né? Em contratempos. Ah, caiu a estrutura aqui, precisa pintar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. SOS. Eu vou pegar o outro 10% de caixa que é para investir em imagem. Fazer bons tratamentos estéticos, comprar bons ternos, comprar relógio, fazer o que for porque a imagem vende. Então, estou pegando 10% do meu caixa, ao invés de meter tudo como dividendo e distribuir para mim, como sócio. Eu vou pegar 10% que eu chamo de OPEX, né? Então, é para comprar computador para o consultório, fazer uma reforma aqui, comprar uma cadeira ali, fazer uma coisa aqui, outra. O outro 10 é inovar. Vou Uhum. trazer, entendeu? Se eu somar 10 com 10 com 10 com 10, na verdade, eu te falei aqui, faltou mais um, vai dar 50%. Os outros 50% eu penso se eu quero pegar dividendo, se eu vou reinvestir no negócio, se eu vou esperar e vou retirar isso aí dentro de um calendário trimestral, semestral, o que seja. Mas se eu não tiver essa visão, qualquer SOS que apareça não tem caixa. Eu não vou ter caixa para inovar. Eu não vou ter caixa para ficar cuidando de mim. Simplesmente a empresa é um buraco que o que sobra ali eu jogo É, para a pessoa física. e normalmente é isso que muitos fazem, Não, né? a O que maioria, sobra, quase todo mundo. o que Eu sobra é meu. fazia isso também. Eu fazia. Se eu te falar que o ano passado inteiro, te juro por Deus, eu trabalhei, eu tenho um Prolabore, vou até te falar uma média, uns 25 mil. É algo parecido. Que eu ganho de uma das minhas empresas, na qual eu atuo muito, que é essa daqui que a gente está conversando. Eu ganho esse Prolabore por mês, é um salário. Se eu te falar que a minha operação, o ano passado, foi uma operação de 8 dígitos, e eu trabalhei o ano inteiro por causa de um salário, e não tirei praticamente nada de dividendo. Pra te falar a verdade, no final do ano eu peguei uma raspinha ali. Por quê? Porque eu precisava fazer caixa para criar escola. Uhum. Ou seja, antes, se fosse a visão do Vitor antes, era muito simples. O que entrou, o que saiu, bolso. Noves fora, nada. O que entrou, o que saiu, bolso. Daniel, a gente ir pros finalmente aqui, me fala uma coisa que você acredita que você é muito bom, seja na gestão de um consultório, na visão de negócio, que você fala, Vitor, isso aqui eu sou bom. Ensinar. Essa habilidade vem comigo desde a época da graduação. Eu fui monitor Sim, lá, né? E eu tenho uma atitude muito professoral em tudo que eu sei, faço. Então, eu tenho até que me sei. segurar quanto Mas a fala um isso. tema que você acha que você é bom de ensinar. Mas, atualmente, gestão de consultórios é um tema que eu estou muito na prática e consigo Tá. extrapolar esse conhecimento da prática. Mas, Gestão de consultório. mas se Então, me der outro tema aí, eu estudo e consigo. não, só ensina a turma aí em 2 minutos. Vou abrir um consultório, tô fazendo a transição, então tô Uhum. atendendo em cowork, eu quero abrir meu consultório. Um playbook para não errar. Gestão é a busca da ordem. Então, é o princípio de tudo. Ordenar tudo. Você pode ter uma visão de um pilar, de três, pelo menos. Pensar em marketing, vendas e finanças. Se você encara isso, né, com pressuposto de ser bom tecnicamente, você tem muito a ser feito, porque o sistema de um consultório é um sistema solar, em que cada planeta habita uma necessidade de que você coloque sua bandeirinha lá. Então tem um planeta da finanças, o planeta da inovação, o planeta do marketing. Então, como abrir um consultório de sucesso? Vejo que o Sol seria o seu paciente, no qual todo o sistema roda ao redor, e aí vá ocupando o planeta do mais importante por menos. Alguns você contrata, por exemplo, setor de contabilidade, usualmente é contratado. E aí lidere a ocupação desses planetas no médio e no longo prazo. Por aí, essa visão de sistema Interessante. solar. Analogia, né? O pessoal aprende muito por analogia. É, Bons comunicadores, principalmente bons professores, fazem exatamente o que você fez. Pegam um tema e conseguem criar uma analogia que a pessoa consegue. Ah, ficou simples agora de entender. é a andragogia, né? Andragogia, sim. O, o adulto só aprende a partir do tijolo anterior que já foi colocado. Então, o tijolo do sistema solar, então, estrategicamente foi usado para adicionar essa camada do conhecimento. A gente fez muito aqui, né? Você. Maravilha. Eu tenho um quadro aqui nesse podcast, eu tenho dois, né, que é para finalizar. O primeiro é o quadro mentor, no qual você traz sempre uma dúvida ou Vitor, esse problema que está passando na clínica. Geralmente é isso que eu respondo, né? Eu tenho um, que se você quiser, eu deixo um problemazinho para você aqui. Geralmente é um problema que eu tento responder em 2 minutos. Certo. Você já entendeu? Então esse é o quadro, é o Vitor Mentor. Pois eu tenho, Vitor. Então mande. Meu desafio é o seguinte: eu tenho uma clínica
na qual o modelo de negócio mais frequentemente aceito é o aluguel de turnos. Só que esse modelo proporciona um teto de faturamento para o dono, no caso, eu. Você consegue compartilhar outros modelos de negócio para Vamos lá. médicos que vão atender na minha clínica Maravilha. Eu só quero e que, combinar. e que permita um relacionamento longitudinal com Certo. eles? Eu só preciso combinar contigo se você quer o Vitor sincero ou o Vitor que vai falar algo. Manda brasa, inclusive, para eu mudar de opinião. Isso aí, pra mim, o pior negócio que existe é aluguel. Por quê? Porque Exatamente, por isso que esse é o meu problema. não, esse é um dos piores negócios que tem na medicina. Porque a gente começa, você fala assim, poxa, eu aluguei um local, minha esposa é pediatra, no máximo faz ali uma outra coisa, pediatra não, então uma sala, tem uma recepção, tá com espaço. Ah, eu tô com esse custo fixo, eu trago gente para ajudar a pagar o custo fixo. Mas eu te falo, do core business chama medicina, não chama, senão você ia ser imobiliário, não chama aluguel. Aí cada pessoa que eu trago para atender, se eu não tiver as finanças, e você sabe bem, na ponta do lápis, muitas vezes eu tô pagando para a pessoa atender no meu espaço. Por quê? Porque a taxa de sala que ela ocupa ali é maior do que o que ela deixa em aluguel. Começa daí. Segundo, ela te dá um problema de gestão operacional muito grande, porque ela começa a trazer, olha, eu gostaria que tivesse uma sala. Ah, hoje eu não vou atender. O tempo que se gasta para gerir isso, se eu não tenho estipulado o custo do gestor que está por minuto ou por hora e o tanto que gera de demanda aquela parte para mim, talvez mais uma vez, tô pagando para a pessoa trabalhar ao invés do contrário, ela pagar para o meu negócio existir. E outra, mas igual você falou, tem um teto. Eu já peguei, isso aqui é uma dúvida que eu recebo quase toda semana, porque toda semana tem algum médico que fala, não, mas eu tô lá com os passos, o que que eu faço? Dá uma dica. Eu já peguei, Daniel, te juro por Deus, clínica de pediatria, de mentorada nossa, tinha mais de 40 médicos. Mais de 40. Então, você imagina, são 8 salas, todo dia alugando, um atende uma semana só. Eu sempre falo assim, troque 40 por um. O que que é 40 por um? A primeira pergunta que eu faço é, desses aluguéis que você faz, qual deles dá all-in na sua clínica? O que que é dar all-in? Ele atende todo dia, os 2 períodos. Ou no mínimo ele atende 8, eu sempre falo assim, ele tem que atender no mínimo 8 períodos na sua clínica. Manhã e tarde, durante 4 dias. Quantos dão all-in? Essa é a primeira pergunta. A gente, na maioria dos casos, não sei se é o seu, a maioria não dá all-in. É gente que a tua clínica é um bico. Ele atende na clínica É um popular de uma trampolim. cidade. É uma entrada no mercado. É. Ou ele tá entrando, ou ele tá assim, ah, eu atendo quarta-feira aqui, mas de quinta eu tô no hospital fazendo plantão, no outro eu tô ali, papapá. Aquilo é complemento de renda para ele. Troque 10 complementos de renda para alguém que dá all-in. Primeiro, eu vejo que tem uma assimetria nos negócios. Você já teve parente que empreende? Não necessariamente médico que tem Sim, negócio, já teve amigo, já teve vizinho. sim. Pensa em todos os empresários que você conhece, agora vamos pensar até nos da TV. Pensa em 3 nomes. É assimétrico. 99,9% de todo empresário não fica rico com parceiro, ele fica e nem com aluguel de alguma coisa, ele fica rico contratando gente. Todas as clínicas que crescem muito, que tem algum espacinho, é melhor eu colocar uma tecnologia a mais ali e pagar uma físio para ir 3 vezes por semana. Entregar, não é pagar pela atender e eu ficar com 30%. Eu pago para ela entregar minha tecnologia ou eu colocar um médico e falar, amigão, tem 10 pau por mês para você atender aqui todo dia, das 9 às 17. É fixo. E mais essa tabela aqui. Você fechando esses produtos, você ganha mais quentão em cada produto. Você tirou 20 pau no mês atendendo todo dia no mesmo lugar, ao invés de ficar pegando o carro e atendendo cada dia numa cidade, fazendo gambiarra e não receber, e glosar, e prefeitura que não te paga. Aqui eu te pago, eu tenho um caixa para isso. Você enriquece muito mais tendo um médico trabalhando para você do que você ter 40 trabalhando ali alugando sala. Mas assim, de longe, de longe. Ah, Vitor, eu ainda não tenho nem capacidade operacional, nem caixa e não quero ainda contratar médico. O caminho é esse, para mim de longe. Contrata logo. Não tenho. Você vai olhar para toda aquela turma, quem é que vai atender, que vai estar junto com você e vai dar um win. Ele vai atender todo dia, ele vai ter uma agenda aberta todo dia. Esse cara que coloca a receita. Porque se você não contratou ele, você é parceiro, ele ficou com os 30, 40%, não importa, mas ele está todo dia com a agenda aberta. Na hora que ele não está falando de agenda, ele está participando de reunião estratégica, ele tá. Aí esse joga o jogo do marketing, é esse quando sua esposa faz uma consulta e tá mãe, e do outro lado tem alguém de medicina estética ou dermato, e vai falar assim: olha, você acabou de ganhar um presente, passa lá na sala agora para fazer uma consulta. Ele tá lá, ela tá lá. Os biqueiros, que fica indo 3 horas numa terça-feira, vai a cada 15 dias, some que você é do seu consultório. Você não tem uma imobiliária, você tem um consultório. O caminho certo é abrir, fazer um planejamento estratégico para contratar seu primeiro médico. Aí você fala, mas quem quer contratar por 10 mil? Meu Deus, o cara tá indo pra UPA para ganhar menos que isso, do PSF, atendendo 40 pacientes por dia, tomando xingo, gente ameaçando ele de morte, não recebendo de prefeitura. Se você estipular quais são os principais produtos que aquela área tem,
que cada um que ele vender, seja protocolo, cirurgia, tratamento, conservadora, não, cada um que ele vender, ele ganha X por unidade vendida. Não é porcentagem não, porque aí também você não tem um sócio, você tem um funcionário. Então, ó, você vendeu aqui o tratamento X de dermato, quentão por cada um que você vendeu. No final do mês ele vendeu 8 desse, mais 9 daquele, pegou 20 pau, tendo previsibilidade, porque ele entra 9 da manhã, almoça com os filhos, vai lá todo dia, bate carimbo, vai 4 vezes por semana, aí você cresce. Minha visão é essa. Primeira coisa, tira 40 por 2. Quem é os dois caras que vão atender ali, sendo parceiro ou contratado? É isso que vai fazer. Show de bola. Beleza? Do mais, meus amigos aqui do Média Celebridade Cast, vocês que estão me ouvindo sabem que eu não termino esse episódio. Quem termina é sempre o convidado especial. E que eu já agradeço ele, Dr. Daniel, que é médico, tem medicina da família. Você tem mestrado também, né? Sim. Tem de tudo. O sujeito é um dos maiores crânios que eu conheço da medicina. Muito estudioso e também coloca muito na ação. Tem vários livros publicados, até convido vocês para procurar os livros dele, a conhecer o trabalho dele e que hoje está empenhado em fazer crescer, em fazer gestão. Acredito que você gostou muito desse episódio. Como não sou eu que termino, ele vai terminar. Daniel, hipoteticamente você vai aparecer no celular de todos os 600 mil médicos do Brasil hoje, daqui a 10 anos, dos quase 1 milhão, né? Daqui a 10 anos vai ter quase 1 milhão. Do nada você vai aparecer no celular deles agora, eles não vão conseguir. Até o que tá dormindo, você vai assustar ele. O que tá fazendo amor vai parar. Olha, Daniel. Você vai dar um recado para eles. Eu não sei se o teu recado é um recado positivo, é negativo, se você vai dar um alerta, o que você vai fazer? Mas você vai virar pro teu colega médico e vai dar um recado para ele agora. Obrigado pela sua presença, obrigado por você que ouviu até agora. Não existe, Vitor, liberdade sem virtude. E a virtude é um hábito feito de uma forma recorrente que aponta para o bem e para a verdade. Essa afirmação, que não existe liberdade sem virtude, dá para você um estopim para fazer as coisas que são certas, que nós podemos cooperar com a graça. Eu sou médico católico e acredito demais que temos que nos esforçar para que recebamos a cooperação divina. Então, a nossa vida enquanto comunidade é em prol também da colaboração dentro da comunidade, nas nossas questões, na nossa medicina, é algo que implementa uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, faça o seu esforço cotidiano, que é a santificação no trabalho, que a graça divina vem fazer o complemento, a coisa acontecer. Então, assim, você vai ter uma ascensão na sua carreira, mas, sobretudo, vai exercer esse papel que Deus nos deu, que é melhorar a comunidade como um todo. Coopere com a graça. Essa é a minha recomendação aí para os 600 mil que estão ouvindo.